sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos debater um tema fundamental para entender a realidade brasileira: a relação entre a justiça e a desigualdade social. Quando pensamos em justiça, muitos logo associam aquela ideia de igualdade, aquela noção que todos devem ser tratados da mesma forma. Só que no Brasil, um país marcado por profundas desigualdades, essa sociedade formal nem sempre funciona. Então sugere uma pergunta importante: será que tratar todos igualmente é de fato justo? Na prática, existem casos onde o Estado precisa tratar grupos de forma diferente para reduzir desigualdades maiores, históricas e estruturais. E para tornar a conversa mais concreta, escolhemos analisar uma política pública muito conhecida e discutida no Brasil: os sistemas de cota das universidades públicas. As cotas reservam vagas para alunos das escolas públicas, negros e pardos, indígenas e pessoas de baixa renda. O objetivo é corrigir desigualdades que existem desde muito antes do vestibular. Eu vejo as cotas como uma desigualdade justa. Isso porque estudantes de escolas públicas, principalmente de baixa renda, enfrentam obstáculos que vão além: transporte precário e até necessidade de trabalhar cedo. Comparar isso com a realidade de muitos alunos de escolas particulares não faz sentido. São pontos de partida completamente diferentes. Por outro lado, existem críticas. Alguns dizem que é injusto que dois estudantes façam a mesma prova, mas concorram por vagas diferentes. E é aí que surge nossa pergunta central: essa desigualdade gerada pelas cotas é justa ou é injusta? Hoje vamos discutir os dois lados com respeito e reflexão. Eu vejo as cotas como uma desigualdade justa. Isso porque estudantes de escolas públicas, principalmente de baixa renda, enfrentam obstáculos que vão além: transporte precário e até necessidade de trabalhar cedo. Comparar isso com a realidade de muitos alunos de escolas particulares não faz sentido. São pontos de partida completamente diferentes. Exato. Meritocracia só funciona quando todos têm as mesmas bases. Não adianta cobrar mérito igual se o ponto de partida for desigual desde a infância. Mas existe uma parte da população que acredita que a ideia seria todos disputarem igualmente, sem separação. Alguns afirmam que a cota pode prejudicar quem estudou em escolas privadas e também quem se esforçou. Entendo o ponto, mas a igualdade não significa tratar todos com as mesmas regras. Igualdade de verdade é garantir condições mínimas para que todos possam competir. Sem política afirmativa, o vestibular seria apenas um reflexo da desigualdade educacional do país. Os estruturadores continuariam no topo e os pobres permaneceriam à margem. Então sim, é uma desigualdade, mas é uma desigualdade que repara a outra, muito maior. É como dar uma escada para quem sempre foi obrigado a começar vários degraus abaixo. Não é privilégio, é correção. Quando olhamos por esse lado, percebemos que as cotas não criam privilégios, mas reduzem uma diferença que sempre existiu. Quando falamos de justiça, estamos falando apenas de aplicar regras iguais para todos. Mas estamos falando também de reconhecer as desigualdades que moldam a vida das pessoas. A justiça, na prática, leva em conta o contexto. E o contexto brasileiro é marcado por desigualdades sociais, raciais e educacionais que acumulam ao longo de gerações. Sob a perspectiva coletiva, ampliar o acesso de grupos historicamente excluídos ao ensino superior significa enriquecer o ambiente acadêmico com novas vivências, aumentar a diversidade e fortalecer a produção científica no Brasil. Quanto mais múltiplas
forem as vozes dentro da universidade, mais rica será a construção de conhecimentos. As cotas surgem justamente para lidar com essa desigualdade estrutural. Essa política pública se baseia em princípios filosóficos e jurídicos: justiça distributiva, igualdade material e reparação histórica. Ou seja, o Estado não está dando vantagens, mas equilibrando o jogo para que a competição seja menos injusta. Além disso, existe o impacto social das cotas. Pesquisas de diversas universidades brasileiras mostram que os estudos cotistas têm desempenho acadêmico semelhante ao dos não cotistas e apresentam altas taxas de conclusão de curso, ou seja, eles não apenas entram nas universidades, eles permanecem, se formam e mudam a própria realidade. Depois de tudo que discutimos hoje, fica ainda mais evidente que a justiça não é algo automático, frio ou matemático. Justiça é um processo vivo. Ela exige olhar para as pessoas, para suas histórias, suas origens e os obstáculos que enfrentam. E principalmente, exige admitir que tratar todo mundo de forma idêntica não significa necessariamente ser justo. Às vezes, para alcançar equilíbrio, é preciso agir de forma diferente com quem sempre partiu de posições diferentes. Nos convida a uma reflexão profunda. O que realmente significa a igualdade? Será que é oferecer a mesma coisa para todos? Ou garantir que todos tenham condições reais de competir, crescer e alcançar seus objetivos? Quando entendemos essa diferença, percebemos que políticas como as cotas não distorcem o processo, elas os tornam mais honestos, muito mais honestos. Elas reconhecem que não existe mérito puro quando as oportunidades não são distribuídas de forma justa, desde o começo. A grande questão é qual tipo de desigualdade devemos combater, a desigualdade que exclui ou a desigualdade que corrige. As cotas se encaixam nessa segunda categoria. Elas não são um atalho e nem um privilégio. São uma resposta a séculos de exclusão, uma forma de equilibrar o jogo e permitir que talento que sempre ficarão nas margens, finalmente passam a ocupar os espaços que historicamente lhes foram negados. E os resultados mostram isso. Quando os alunos cotistas entram nas universidades, eles não transformam apenas a sua própria vida, transformam a da sua família, da sua comunidade e abre caminho simbólico para quem vem depois. Isso cria um movimento de esperança e representatividade que não tem preço. É assim que uma política pública gera impacto social de verdade, quando começam a romper ciclos de desigualdade que antes pareciam permanentes. Mais interessante é perceber que medidas como as cotas não são o ponto final, mas sim o começo. Elas não substituem outras políticas, mas servem como ponte para o futuro, onde talvez não sejam mais necessárias. A ideia não é manter desigualdades artificiais para sempre, mas construir as condições para que um dia todos possam competir em pé de igualdade, não apenas na teoria, mas sim na prática. Isso significa que olhar para a justiça de forma mais humana significa entender que pessoas são mais do que números, que trajetórias importam, que não basta abrir a porta se, para muitos, o caminho até ela sempre foi cheio de barreiras. Justiça verdadeira exige empatia, exige coragem e exige disposição para rever privilégios que muitas vezes nem percebemos que existem. No fim das contas, pensar criticamente é entender que o debate não é sobre tirar de uns para dar para outros. É sobre permitir que todos tenham a chance de caminhar.
Dois estudantes podem fazer a mesma prova, mas seus percursos não foram iguais. Suas escolas, seus recursos, suas vivências, suas dificuldades. Tudo isso forma um cenário que precisa ser reconhecido. E reconhecer essas diferenças não divide, e sim aproxima. Quando enxergamos dessa forma, percebemos que políticas afirmativas não fragmentam o país. Pelo contrário, elas ampliam a participação, trazem novas vozes, fortalecem a diversidade e constroem um ambiente que representa melhor a pluralidade do Brasil. É assim que uma sociedade cresce, quando todos têm espaço para existir, aprender e contribuir.